Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Muita luz e paz aí para o seu coração, muita alegria nesse sábado, dia 1º de abril. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho Noturno de hoje. Hoje não foi possível gravar a pílula pela manhã, vocês sabem, né? Nós estamos aqui no nosso tratamento espiritual itinerante e aí nós fomos visitar algumas cidades que infelizmente o sinal de celular não era favorável, mas agora à noite está sendo possível. Mas ficamos com muita saudade. Quando eu falo ficamos, foram muitas pessoas, né? A gente aqui conversando, como é gostosa essa troca com todos vocês. Olha, meus amigos, muitas coisas lindas aconteceram. E me permitam, tenham paciência um pouquinho, que eles querem que a gente vá direto para a mensagem, mas as coisas do Evangelho merecem em primeiro lugar, né? Nós tivemos ontem na PAC, que para quem não sabe, eu falo que é o sistema prisional que funciona, né, no nosso país, graças a Deus. Fazendo mais um trabalho em Lafayette, foi tão lindo. Né? Nosso querido Toninho esteve conosco, as músicas que tocavam as pessoas, e foi lindo. E quando eu falo lindo, é a receptividade de todos eles. É um trabalho lindo que vem sendo feito lá há quase 4 anos. Companheiros que têm uma visão completamente diferente do recomeço, né, das suas vidas, apesar de tudo que aconteceu no passado. Então, meus amigos, é importante a gente sempre se abrir para a vida, porque às vezes a gente tem uma visão tão pejorativa, né, que as pessoas não melhoram, não mudam, e tem uma visão equivocada do sistema prisional, como se todo ele fosse igual, e não é. Infelizmente a mídia não divulga, mas as APACs recuperam muitas almas, sim, e permitem, né, que essas pessoas voltem para a sociedade sem cometer os mesmos erros de antes. Graças a Deus. E que bom saber que o Evangelho, várias religiões estão lá presentes, cada qual fazendo um trabalho muito importante, né, para trazer essas pessoas para a sociedade. É o amor. O amor de quem não julga. Eu queria falar exatamente com vocês sobre isso essa noite. O amor que não julga. Porque quando a gente ama, a gente não julga. Porque a pessoa que ama, mas julga, então não ama. Uma coisa é incompatível com a outra, não é verdade? Você vê como é que são as coisas. Muitos anos atrás, eu tinha uma amiga que ela, na época, eu sonhava fazer visitas em presídios, ia a hospitais, eu era muito jovem ainda. E eu me lembro, ela mais velha, né, trabalhava na pastoral, lá na região do Vale do Jequitinhonha, e ela dizia o seguinte: Ricardo, eu venho em alguns presídios, meu marido me maltrata, meus filhos falam, você é louco, você visita assassinos, pessoas que cometeram coisas erradas. Ela falava, eu não, vocês não estão entendendo, eu visito homens de bem, que estão lá dentro deles, talvez nem eles saibam disso, alguns pelo menos, mas são esses seres que eu visito. É Deus dentro deles, e eu tenho certeza que vão vir à tona em algum instante. Eu nunca me esqueci da fala dela. Então, meus amigos, quando a gente traz, né, para a nossa realidade de hoje tantos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, inclusive dentro da nossa própria família, a gente começa a parar para poder pensar até que ponto que realmente a gente ama de verdade. Até que ponto que a gente ama quando a gente julga tanto, né? Colocando o dedo lá no rosto do outro e às vezes esquecendo de se perguntar, será que eu estou fazendo o meu papel? Sabe aquele marido grosseiro que reclama da esposa e dos filhos? Mas será que você está sendo um bom marido e um bom pai? Sabe a esposa que reclama do marido e dos filhos? Você está sendo uma boa mãe e uma boa esposa? Os filhos que reclamam dos pais, mas você tem sido um bom filho? Os pais que reclamam dos filhos, mas você tem sido um bom pai ou uma boa mãe? A gente tem um hábito terrível de julgar. Muitos de nós falam de coisas que não conhecem, de pessoas que nunca viram na vida. Olha como as fofocas vendem ainda. Não é não? Observa como dá audiência. Fofoca na televisão, não é? Como vendem revistas de fofoca. Agora, muitas vezes você oferece um livro salutar de crescimento interior. A pessoa não tem paciência, mas para ler uma revista de fofoca, na hora. E a internet, então? A gente ouviu falar hoje da figura dos haters. Olha que coisa louca. Pessoas que adoram xingar. Elas xingam, reclamam, aproveitam que estão escondidas atrás do anonimato virtual e de uma maneira cruel vão, né, tentando desfazer reputações, falando de pessoas que nunca viram na vida, julgando, destilando insegurança e tristeza, como se isso fosse fazer com que elas se tornassem pessoas mais felizes. Percebe, gente, que quem julga, infelizmente, cultiva o veneno e traz ele para si? Tem um amigo muito querido, meu querido Dilton, que ele fala uma coisa interessante. Ele fala, Ricardo, as pessoas não se dão conta, mas elas pegam muitas vezes o saco de lixo que devia colocar lá fora e leva para a cama.
Aí a primeira vez que eu vi ele falar assim, mas como assim, Edilton? Ele falava, pois é, que às vezes você pega o quê? O saco de lixo, que seria o simbolismo, né? Maus sentimentos, pensamentos, coisas negativas que a gente guarda com a gente, que a gente tinha que jogar fora. Mas o que é que a gente faz? Guarda consigo. Aí você vai dormir com um saco de lixo do lado, ainda dá um beijo nele. Boa noite. Não faz sentido, né, meus amigos? Não faz sentido. Então a pílula do nosso amado Evangelho de hoje, em gratidão, né, pelas experiências desse final de semana, nos ensinando cada um de nós a amar mais e a julgar menos, faz esse convite a você. Ame mais como ensinou Jesus e julgue menos. Né? Deixe de apontar o defeito do outro e observe o argueiro no teu olho, como ensinou Jesus lá na sequência do Sermão da Montanha. Não é? Porque quando nós estamos olhando muito os defeitos dos outros, a gente acaba se esquecendo de que nós temos muito ainda a melhorar. E na realidade, como Cristo disse que a cada um conforme as suas obras, bem, então parece que está na hora da gente começar a plantar sementes melhores para que nós possamos ter resultados melhores. Fiquem com Deus, meus amigos. Muita luz e muita paz no seu carinho, no seu coração, né? Durmam bem, Deus ilumine sua família, as pessoas que você ama e que com certeza permita cada vez mais que nós tenhamos cada vez menos julgamento e mais amor, tá bom? Então, muita luz e muita paz a todos vocês. Como sempre, muito obrigado por divulgarem a Pílula do Evangelho e até breve, até muito breve.